Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Abrindo o Jogo. Como sempre, agradecendo o carinho da sua audiência e graças a isso nós temos alcançado grande sucesso na região de Alta Floresta. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Vamos ficar juntos pelos próximos 60 minutos com mais uma entrevista, com mais uma personalidade presente em nosso estúdio. E como sempre, a personalidade de hoje tem um elo de ligação com o nosso município muito grande. Antes de tudo, ele é um produtor rural, médico, veterinário, empresário, proprietário de uma grande rede de casas agropecuárias na região norte de Mato Grosso. E atingiu agora a sua carreira política ao mais alto nível até o presente momento, como deputado estadual, estando pelo seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Ademir Bruneto. Deputado. Boa noite. Boa noite, obrigado pela sua companhia, obrigado por ter atendido o nosso programa, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite a todos os ouvintes da TV Nativa. Abrindo o Jogo, é um programa muito comentado na mídia local, mídia regional, aonde a gente tem a certeza que poderá fazer um bate-papo aberto, informal, e expondo aí toda a nossa vida e as nossas intenções com esta cidade, com as pessoas e na vida política. Vai abrir o jogo hoje aqui com a gente? Com certeza. Tá aí, eu estou perguntando porque tem muita gente, eu sempre digo isso aqui nas edições, tem gente de ficar bem suspeitando dessa caixa preta, o que será que tem aí dentro? Você não tem nenhum tipo de fobia não com relação a isso? Não, de forma alguma, Oliveira. Não, tá bom. A gente começa o programa explicando para o deputado como que funciona aqui. Hoje, com uma particularidade, existem 10 envelopes dentro da nossa caixa preta no programa Abrindo o Jogo. Nós temos a pauta do nosso programa. Dentro desses 10 envelopes, nós estamos abrindo um microquadro dentro do Abrindo o Jogo, que é quem sobe e quem desce no seu conceito, deputado. Aqui, dentro desses envelopes, existem 10 nomes de lideranças políticas e a pergunta que eu farei para o senhor a todo instante durante o nosso programa é quem sobe e quem desce dentro da sua concepção dessas lideranças políticas. A gente começa explicando para a população de casa, que tem uma curiosidade muito grande de saber também. Primeiro, é uma personalidade altaflorestense, então qual é o elo de ligação dessa personalidade com o nosso município? Onde nasceu o Ademir Bruneto antes de ser deputado, antes de ser veterinário? Como que se deu a sua vinda para a cidade de Alta Floresta? Bom, Oliveira, eu sou filho de um casal de gaúchos. Meu pai chamava Ângelo, a minha mãe se chama Santina, meu pai já é falecido, a minha mãe ainda é viva. Eu nasci há 53 anos, no dia 9 de junho, no município de Paim Filho, no Rio Grande do Sul. Aos 15 anos de idade, mudei-me do interior de Paim Filho para Porto Alegre. Mas retornando um pouco, os meus pais eram assentados da reforma agrária e tivemos uma infância com muitas dificuldades. Imaginem 9 filhos, muita dificuldade. Aos 15 anos de idade já saí do interior da minha cidade, fui para Porto Alegre, trabalhava durante o dia como bancário e à noite estudava na escola estadual. Durante 4 anos fiz assim. Foi neste período de segundo grau e de bancário que eu tive a oportunidade de conhecer um cidadão ilustre da política nacional que era meu colega de banco, chamado Lívio Dutra, que foi primeiro prefeito eleito do PT no Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, depois governador do estado, depois ministro das cidades e é um grande amigo meu até hoje e com quem eu militei a minha primeira instância na fase política, na organização sindical e na formação do Partido dos Trabalhadores. Quando, então, sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva falava em organizar o PT, um partido para os trabalhadores, se organizarem politicamente, não mais só sindicalmente, mas que era necessário ascender o poder para conquistar para a classe trabalhadora, nós, eu e o Lívio Dutra e outros companheiros, iniciamos uma jornada de organização partidária no Rio Grande do Sul. E de lá eu fui para a universidade, depois disso abandonei a capital, fui para a fronteira em Uruguaiana, fiz o curso de medicina veterinária
E 4 anos atrás, após, em 1984, concluí o curso de medicina veterinária e em 1º de maio de 1985 coloquei os pés aqui na minha querida Alta Floresta. O que lhe trouxe? Atraído por quê? Atraído na busca do emprego, da oportunidade. No Rio Grande do Sul não tinha mais oportunidades como as que se vislumbravam no centro-oeste brasileiro, na região amazônica. E eu aventurei, sem dinheiro, sem condições, e consegui chegar a esta cidade a convite do saudoso Ariosto da Riva e do Ludovico da Riva, irmão do Vicente da Riva, que foi o ex-prefeito. E até hoje, aqui eu estou, como médico veterinário que eu fui, comerciante, aos poucos fui me transformando num produtor rural e hoje estou como deputado estadual, passando um período da minha vida nessa fase. Conquistei e construí a minha família, a minha esposa Lucimara, com quem eu tenho 2 filhas, a Bárbara Bruneto, que tem 20 anos e é universitária da Universidade Federal do Mato Grosso, faz o curso de Direito, está no 4º ano, e a Débora, minha menina mais nova, que tem 18 anos, está no 1º ano de Medicina Veterinária na Unic, em Cuiabá. Então, a minha vida aqui em Alta Floresta, nesses 28 anos, foram apenas maravilhas, graças. Eu tenho muita gratidão por Deus ter me permitido isso, ter me dado saúde, ter me dado a companheira e a família que eu tenho, e ter esse povo de Alta Floresta, ter me dado a oportunidade de trabalhar, conquistar as empresas, a minha atividade profissional, e depois de tudo isso que eles me deram, eles me concederam 2 mandatos de deputado estadual, representando principalmente Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, esta região encantada do norte do Mato Grosso. Foi importante você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, você tem um elo de ligação com a militância na época dos sindicatos, na época que se discutia os fundamentos para a criação do Partido dos Trabalhadores, mas você imaginava que você chegaria a tal ponto, um deputado estadual no estado do Mato Grosso? Passava isso pela sua cabeça? Tinha esse foco ou isso aconteceu com o passar do tempo? Nunca imaginava que seria um político, embora o meu pai, que faleceu há um ano atrás, foi na minha cidade prefeito e foi vereador durante 27 anos consecutivamente. Naquele período em que vereador não se remunerava, meu pai foi vereador. E dos 9 filhos do meu pai e da minha mãe, o único que tem essa tendência política fui eu. Mas a minha descoberta pela política foi um negócio muito interessante. Tudo que eu fiz na minha vida, é importante lembrar isso, eu me dei bem, eu fiz as coisas com dedicação, com carinho. Quando eu fui estudante, eu consegui ascender, me formar, com dificuldades, mas consegui chegar lá. Quando eu fui ser médico veterinário, eu consegui me destacar, era uma liderança que estava sempre participando de todos os eventos importantes da sociedade, reconhecido médico veterinário, depois comerciante como comprador de boi da Sadia, depois sócio proprietário da rede de lojas agrícola Cachimbo, depois como produtor rural, enfim, sempre foi bem a minha vida, transportador também, eu tinha uma empresa chamada Transbruneto, que transportava animais, enfim. Tudo isso foi importante, eu fiz com carinho, me dediquei, tive sucesso, mas nada eu fiz com tanta paixão como o que eu estou fazendo agora. Fazer política. Parece que eu descobri o meu universo, o meu mundo. Apaixonado pela política? Estou encantado com aquilo que eu faço. Poder ouvir as pessoas, dialogar, poder ajudar, debater, estar sempre à frente das coisas que acontecem, isso me fascina. Parece que é uma coisa que está intrínseca no meu ser, no meu DNA. E eu... Supera os desgastes, deputado? Muito maior as satisfações, as alegrias do que os desgastes. Eu faço política sem prejudicar minha família, sem ter inimigos, sem gastar recursos que eu não deveria gastar.
eu faço realmente política com alegria e sem desgaste para minha família, para mim, e não perdi nenhum amigo depois que entrei para a política. Muito pelo contrário, eu tenho 1 milhão de amigos. Eu digo para as minhas 2 filhas, filhas, o grande patrimônio do papai não é as propriedades, não é as empresas, não é os carros, mas é os milhares de amigos que eu tenho. Aonde eu vou, Oliveira, ou seja em Cuiabá, ou eu vou a Vila Rica, ou eu vou a Sinop, ou eu venho à Alta Floresta da minha cidade, um lugar que eu for, eu tenho amigos, pessoas que fazem questão de estar comigo, que eu possa almoçar com eles, dormir na casa deles, ver a minha opinião, debater comigo. Isto é um patrimônio que ninguém me toma. Isso que me dá muito orgulho. Porque o patrimônio físico, esse você tem, mas um dia não leva. Agora, os amigos, a impressão que as pessoas têm de você, o sentimento, isso é uma coisa que ninguém te toma. Ela é conquistada por você, mas é propriedade única e exclusiva sua. E eu tenho o maior patrimônio da minha vida, além da minha família, são os milhares de amigos e fãs que eu tenho em todo esse Mato Grosso e nesse país afora. Interessante também tocar nesse assunto amigos, que a partir de agora o senhor vai abrir a caixa preta. Eu vou pedir para o senhor mostrar as chaves para o pessoal de casa. As chaves foram entregues, como faço para todos os convidados, no início do programa. Abrir a caixa preta. Podem estar aqui nomes de amigos ou não, deputado, mas são lideranças políticas. Vou pedir para o senhor, por gentileza, abra a caixa e retire o primeiro envelope. São 10 envelopes que serão retirados pelo deputado estadual Ademir Bruneto. Eu vou abrir... Pode ficar à vontade. Para mim não pode precisar ficar olhando. Ah, se pode tirar na ordem que quiser também. São envelopes que estão devidamente fechados. Pode retirar de dentro, por gentileza. Todos são lideranças políticas. E a pergunta que eu faço, mostra para o pessoal de casa. O nome retirado pelo deputado estadual Ademir Bruneto foi do seu colega da Assembleia Legislativa, Romualdo Júnior. Sobe ou desce no conceito de Ademir Bruneto, deputado? Como pessoa, muito querido, muito educado, um gentleman, uma pessoa que realmente é muito querida pela sociedade, e depois que eu convivi mais com ele na Assembleia, eu percebi por que ele é essa pessoa querida. Não concordo com os métodos que ele usa para fazer política. Que métodos são esses? Métodos de aliciamento, métodos de exercício do poder dentro da estrutura governamental e a sua linha é diferenciada. A minha é muito diferenciada. E também queria dizer que ele, embora tenha esses métodos que eu não aprove, é um dos grandes prejudicados nesse processo. Ele se penaliza muitas vezes e se induz a atitudes, a ações, às vezes, para beneficiar pessoas. Então, eu acho assim, o Romualdo, como cidadão, eu repito aqui, uma pessoa espetacular, uma pessoa muito querida, mas não aprovo os métodos que eles têm utilizado para fazer política durante toda a sua vida política, tanto é que acumulou dezenas de processos quando era prefeito dessa cidade, esteve na mídia nacional como um dos envolvidos naquela Operação Arca de Noé, por conta dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, e que isso, infelizmente, não pode ser aplaudido. São coisas que deixam a imagem de todos os políticos denegridas e especialmente a nossa cidade. Digamos que pessoalmente sobe, politicamente desce. Procede? Ele desce. Ele desce? Ele desce por conta de todos os problemas que foram acumulados durante a sua carreira política. Inclusive, ele teve agora, recentemente, uma condenação do colegiado do Tribunal de Contas da União, que deverá representar dificuldades para o seu futuro político. Não é isso que eu desejo. Eu desejo que Alta Floresta tenha cada vez mais representação.
Mas as dificuldades que deverão vir em função desses processos judiciais que estão em torno do ex-prefeito, do ex-parlamentar, poderão criar dificuldades para ele e acho que ele deverá ter dificuldades no prosseguimento da sua carreira política. Essa é a sua opinião a respeito do colega Romualdo Júnior. E o senhor tem processos na justiça? Não tenho. Não responde a processo nenhum? Não, senhor. Não pretende também? Não gostaria de sentir o sabor dos inúmeros processos que o meu colega Romualdo Júnior, que não vou entrar aqui no mérito se tem culpa ou não tem. Quem vai julgar isso é o sistema judiciário. Eu também não fui executivo, então também tem um diferencial disso. Já o meu colega foi prefeito. Ser executivo é um problema muito sério, é muito difícil em função da legislação, em função das armadilhas que tem na gestão de um município, de uma mesa diretora, mas eu, graças a Deus, não acumulei nenhum processo ainda. Vamos continuar por aqui. O senhor falava da sua família, inclusive já até respondeu as perguntas seguintes que eu tinha para o senhor preparado aqui, mas a vida de deputado, ela é diferente quando as filhas, o senhor tem 2 filhas, tem a esposa, conta com o pai de família em casa, com o homem da casa, dentro de casa diariamente. Depois que vira deputado, a história muda. E aí, como que é esse relacionamento da família? Quando que o senhor tem a oportunidade de ver a sua família? Como que vocês promovem esses encontros? Ficou mais difícil? Muito mais difícil. Graças a Deus que as minhas filhas moram comigo em Cuiabá por conta de que tem que estudar. Estão na fase universitária e lá estão tendo oportunidades de fazer os cursos que queriam, com condições que precisam. O que eu não abro mão nos dias que estou em Cuiabá, e que geralmente é na terça, quarta e quinta, é de estar integralmente nos períodos que eu posso com as minhas 2 filhas. Ou seja, todos os dias que eu estou lá, eu almoço com as minhas filhas. E à noite, a gente chega muito tarde em casa por conta das reuniões em assembleia, dos trabalhos legislativos, eu procuro ficar. E a internet hoje, ela nos proporciona contatos imediatos online a qualquer instante. Então o Facebook, o WhatsApp, enfim, é muito bom porque a gente está conectado praticamente 24 horas. E com a minha esposa é um pouco mais difícil, porque nós temos que cuidar das empresas. Empresa em Juara, empresa em Paranaíta, empresa em Carlinda, aqui. A atividade comercial toma muito tempo da Lucimara. Tem as propriedades rurais, que quando eu chego e tenho um tempinho, eu corro para a fazenda para ver algumas coisas. Tem propriedades minhas que eu fico 5 a 6 meses sem ir lá. Sem pisar o pé. Sem pisar o pé na minha fazenda. Então, as coisas são mais difíceis. Porém, o convívio com a família, ele é mais intenso. Menos momentos, menos tempo, porém mais intenso. E a gente também aprendeu a se respeitar mais, dando liberdade maior para as filhas, para a mulher. Eles também acompanham a minha agenda mesmo à distância. A mídia de Cuiabá, que a gente está todo dia na mídia, elas acompanham todas as notícias, dão palpites, enfim. A minha vida com a família é muito boa. E aí, quando entra essa história dos palpites, da mídia, porque a partir do momento que você entra num cargo público, é um agente público, a exemplo disso, o deputado estadual, você se torna uma vitrine. E quando as pedras vêm, deputado, como que fica a família? Como que ela reage a essas notícias, às críticas, às vezes aqueles momentos ruins que um parlamentar passa também, que um político passa? A família sente? Sente mais do que eu. Porque eles não têm o mesmo entendimento do procedimento e do encaminhamento que eu tenho. Quando as notícias são boas, aí elas ficam felizes e mandam mensagens, comentam, enfim. Mas graças a Deus tem recebido muitos elogios. Você já recebeu ligação? Falar, pai, larga dessa vida, ou da esposa, fala, não dá para deixar esse cargo, não? Claro, a Bárbara, especialmente, ela faz muita pressão sobre a mãe, porque quer que a mãe fique mais próxima do pai. Eu acho que ela tem um pouco de ciúmes, né? Que o pai fica longe, a mãe, mas no final elas entendem muito bem. Mas é isso que eu te falava da minha vida. Não tenho nenhum escândalo, não tenho nenhum cheque sem fundo, não tenho nenhum motivo para envergonhar a minha família, tenho crédito total em todos os lugares que eu vou,
tenho tido uma postura ética na minha conduta política diferenciada, inclusive ousando politicamente, especialmente nesse último ano, onde eu fiz enfrentamento a toda a oligarquia política do Mato Grosso e que venho recebendo aplausos sistemáticos de toda a sociedade mato-grossense. E ameaças também? Também, ameaças também, perseguições, e reflete positivamente o meu andar no shopping, nas ruas, nas cidades. Ontem mesmo eu estava em Sinop, fui ao Banco do Brasil cobrar royalties aqui do Banco do Brasil, né? Fui ao banco fazer um saque e as pessoas me identificaram na fila e 2 pessoas vieram me parabenizar. Parabéns, deputado, pela coragem, pela postura de enfrentamento desse governo que está muito ruim, que não sei o quê. Na terça-feira estava almoçando com a minha filha no shopping e um dos garçons veio muito nervoso, pedir a mim um autógrafo para um amigo que é muito fã meu, que me acompanha, enfim. Tudo isso são questões pequenas, mas que dão um tom da visão que as pessoas têm, da tua postura como homem público. E eu tenho recebido ultimamente muitos elogios das pessoas e louvores por conta desta coragem de ter feito enfrentamento à oligarquia política do Mato Grosso, às contrariedades do meu partido político, que eu venho enfrentando por causa da minha posição, e a minha independência. Não conta muito, não. E a minha independência política. Abra a caixa preta, por gentileza, retire mais um envelope. Deputado estadual Ademir Bruneto falando com a gente hoje no Abrindo o Jogo, participando desta entrevista assistida à sexta-feira, depois do Alta Floresta em Foca às 19 horas, e você já sabe, com reprise dos domingos às 10 horas da manhã. Ângelo Campos, nosso atual vice-prefeito, sobe ou desce no conceito de deputado estadual Ademir Bruneto? Eu acho que sobe. O Ângelo é um menino que, embora tenha alguns elementos que depõem contra ele, em função dos vínculos partidários e da forma como eles fazem política, mas ele é um menino humilde, vem de uma família humilde, que é lutador, que é um homem de fé, é religioso e que tem demonstrado muito empenho naquilo que quer fazer. Porém, eu condeno e já denunciei as várias vezes em que o patrimônio público do estado do Mato Grosso vem sendo usado pela empresa da sua família no uso de interesse particular. Eu denunciei isso, não é novidade para ninguém, e eu falei isso para ele, para o sogro dele, de que eu não concordava com isso. Não concordo, e mostrei por que não concordo, mostrei os fatos que eu identifiquei, que é um abuso do poder, e nós não podemos confundir isso. Mas, enfim, na balança só. Eu considero ele um menino bacana, em ascendência no processo político aqui na nossa cidade. O senhor falou, só mais uma pergunta, que o senhor falou a respeito dos protestos, de escândalos, não ter escândalos, enfim, na sua vida pública. Porém, nós tivemos, eu acredito que faça parte do currículo de todo político, questão de cobranças afincas da população acerca de alguns benefícios que não chegam ou que a população assim considera. A exemplo disso, um protesto, um manifesto feito pelos motoristas da MT-010 e MT-208, uma faixa que foi colocada na saída da nossa cidade, acredito que seja até do seu conhecimento, porque você também respondeu a respeito, deu, enfim, uma satisfação àquelas pessoas que diziam e colocavam você no mesmo nível do colega que você condenou, Romualdo Júnior. Mas agradecendo, inclusive, pela manutenção dos buracos e da situação das rodovias. Claro, de forma irônica. Como que o deputado reagiu àquela situação ali? Você acha que os motoristas estavam certos? Eles estão certos? Estão certos. Porque para todos os efeitos, independente de eu ser oposição ou situação, eu estou deputado. Mas é uma posição que me enquadraram no mesmo nível das representações do governo erradas, porque eu tenho sido o maior crítico do governo em relação ao abandono da MT-208, da 320, da 010, da 325 e de todas as rodovias do estado do Mato Grosso.
Eu não identifiquei nenhuma rodovia sob responsabilidade do governo do estado que não tenha tido sérios problemas, ou por não ter manutenção, ou porque o serviço foi mal feito. Esse governo tem pecado na qualidade dos serviços, no abandono da estrutura de rodovias do estado do Mato Grosso, coisa que nós nunca vimos antes. Porque o momento que o Mato Grosso vive hoje é um momento de prosperidade, onde o dinheiro entra no cofre do governo. E o governo nos abandonou, porque ele só pensa em Copa do Mundo. E eu era um dos 2 deputados que estava no protesto lá em Colíder, na segunda-feira passada, protestando, denunciando as mazelas desse governo. E tenho feito isso sistematicamente na Assembleia Legislativa, o que tem me levado como líder da oposição e o inimigo número 1 do governador Sival Barbosa. Por conta de que não aceito uma região rica, próspera, com uma arrecadação de FETAB, de CMS, de uma série de tributos, receber uma banana desse governo ao longo desses 2 anos e meio. Ele não cumpriu com praticamente nada daquilo que ele combinou. Ele não entregou a lama que ele prometeu em 2010, ele não entregou os poços artesianos, ele não pagou as emendas do deputado Bruneto, porque isso aí é sagrado, emenda não é para mim. Emenda é para fazer o asfalto na tua rua, na entrada da cidade, para fazer o jardim botânico. Uma perseguição? Mas é lógico, porque dos demais parlamentares foram liberadas. Então o governo erra achando que atinge o deputado Bruneto, porque a população está vendo quem é o responsável por não ter acontecido as obras importantes aqui. Porque quando eu tinha um relacionamento com o governador Sival Barbosa e com o governador Blairo Maggi, todos os anos nós não deixamos de fazer menos do que 50 mil metros quadrados de asfalto, com as minhas emendas, com o apoio da comunidade e com o apoio da Prefeitura Municipal. Eu desafio alguém, como parlamentar do estado do Mato Grosso, que tenha feito mais asfalto do que o deputado Bruneto nesses 5 anos de mandato. Portanto, os protestos da MT-320, eu estava lá para dizer que eles estão certos, que era justo, que era necessário e que deveriam ter eco em todo o estado do Mato Grosso. E aqui na 208 e na 010, que a situação continua a mesma. Continua, e ele vem aí quinta-feira para dar uma resposta à sociedade. E a mesma população que me cobrou tem que também cobrar o governador nesse sentido. Eu cobrava hoje, numa entrevista da Rádio Progresso, por que é que ele não fez a licitação dos 7,5 km da MT-325? Quando ele propôs a reestruturação da dívida do estado do Mato Grosso com o governo federal, eu fui o relator como presidente da CCJ para a mensagem de reestruturação da dívida do estado. E eu fui ao governo para cobrar obras desses recursos para a minha região e exigir algumas questões importantes, entre as quais a rodovia MT-325. E ele me assegurou, me afirmou: Bruneto, libera esse projeto para mim, que eu faço 7,5 km na rodovia MT-325, assim que sair a reestruturação da dívida. Saiu a reestruturação da dívida e o governo até agora não colocou o projeto em licitação. Eu me antecipei, vi com o Agrimate, já fizemos o projeto executivo de 20 quilômetros, está pronto o projeto e o governo não responde aquilo que combinou comigo. Não pagou as emendas para fazer a entrada da cidade, uma emenda minha de R$1 milhão, não pagou uma emenda minha para fazer asfalto no bairro Santa Maria, não pagou o recurso do convênio de R$300 mil para fazer a sinalização aqui na cidade de Alta Floresta. Eu tinha acordado isso com o presidente Detran, com o aval do governador. Não pagou as emendas do convênio, os recursos do convênio para a conclusão do Parque Zoobotânico, não pagou as emendas da obra pronta, da subida da Cidade Bela, da José Bonifácio. A obra está pronta há mais de 6 meses e o governo não pagou. Isso é uma insanidade, fazer
essa perseguição não é nem comigo, é com o rapaz que produziu a obra, que trabalhou, não pagou a emenda dos canteiros central da Cidade Alta, no Dom Bosco. Enfim, eu estou completamente desiludido com esse governo que combina as coisas e não cumpre. Espero que Alta Floresta tenha mais sorte a partir de agora, porque eu não estou vislumbrando nenhuma perspectiva de mudança desse quadro na gestão do atual governo. Muito obrigado pela sua resposta, deputado. A gente vai para um breve intervalo comercial, só que antes disso eu vou pedir para o deputado retirar mais um envelope da nossa caixa preta e vamos ver qual o nome que sai aí. E eu já lhe faço a pergunta logo de cara. Quando a gente voltar, a gente já volta com outro envelope, deputado. Deputado estadual Adtemir Bruneto, médico veterinário, empresário e produtor rural. Mas hoje eu estou... E olha aí o nome que saiu. O senhor falava dele. Silval Barbosa. Eu preciso fazer a pergunta, deputado? Só não precisa. O seu conceito. Eu devo responder já ou vai ter intervalo? Pode responder. Desce muito. É o homem mais mal intencionado no processo político que eu já conheci. Eu defino esse governo como um governo que está sendo comandado por um homem mal intencionado, cercado de gente mal intencionada. Porque todas as coisas que eu vi na condução das licitações, dos encaminhamentos, das discussões e das propostas, tem uma pegadinha desse governo e da sua equipe. Portanto, é um homem que não merece o meu respeito e eu lamento muito estar falando isso, porque eu escolhi esse homem para governador. E o abandono que este homem tem deixado a nossa região, especialmente na área de saúde, é uma vergonha. Nós nunca vimos uma situação tão caótica no Hospital de Colíder, que era uma estrutura maravilhosa, bem administrada, no Hospital de Sorriso, no Hospital de Alta Floresta, que quando nós administrávamos no município, com metade do recurso, nós fazíamos muito melhor. E o pior, que as intenções desse governo agora, depois que não pagou o consórcio que administrava antes, não pagou a OS, agora quer devolver para o consórcio. Aí eu te pergunto, ele vai pagar o consórcio se não paga a OS? Vamos continuar no mesmo problema, porque saúde se faz com dinheiro e com boa vontade e com profissionais competentes. Isso nós temos aqui, nós fizemos. Mas esse governo deixou a desejar, está desintegrando a estrutura do Estado e está desmoralizando os serviços do nosso Estado do Mato Grosso. Silval Barbosa, nosso governador, desceu no conceito de Adtemir Bruneto. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com o prosseguimento da entrevista com o parlamentar. Me aguarde aí do outro lado.